Oi, meu povo! Olha nós aqui de novo no Psicomite. Que bom encontrar vocês. E hoje o tema é super importante porque nós vamos falar sobre beleza e sobre procedimento estético. Vocês conhecem alguém que fizeram algum procedimento? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você acha, Raquel? Acho que é um tema super pertinente, né? A gente vê aí nas redes sociais, igual você falou, pessoas que exageraram, pessoas que ficaram muito diferentes do que elas eram. E para conversar um pouco sobre isso, eu trouxe uma pessoa super especial, a médica dermatologista Hanna Nogueira. É uma pessoa muito especial para mim, porque ela é quem cuida dos meus cabelos, das minhas madeixas, é minha dermatologista. E é uma pessoa que eu acho muito sensata, eu até comentei com você, né? E por isso eu gostaria de ouvir um pouco você falar sobre esse tema com a gente. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Vai ser muito legal contribuir com esse tema que eu tô aí com ele o dia inteiro, né? Lidando É o seu com a dia a beleza. dia, né? É o meu dia a dia. É falar sobre a beleza. E sabe, eu queria começar perguntando para você o seguinte: você lida com beleza todos os dias. As pessoas elas te procuram porque elas querem ficar mais bonitas. Mas o que é beleza para você? Então, beleza é um tema muito profundo, né? E pra mim, Hanna, sem pensar ali na parte profissional, ele vai assim além da parte estética, além da parte física, vai nessa as características realmente mais internas, a gente fala da beleza interior, então realmente pra mim é uma das coisas mais importantes. Mas a beleza física é o primeiro impacto, né? Então é a primeira coisa que uma pessoa vê quando vai conversar, realmente é a beleza física. Então elas andam juntas, precisam andar juntas, até para você demonstrar depois a sua beleza interior, precisa ter o impacto do primeiro da beleza física. Então a beleza para mim é um complemento das duas. Isso que você disse é bem próximo do conceito de beleza para os gregos. O que era beleza para os gregos? Era a representação do cosmos, e o cosmos era um lugar perfeito, simétrico, harmônico. Então, para os gregos, a beleza era a beleza da simetria, da beleza estética aparente, mas também justiça era belo, bondade era belo. Então, para você Virtudes, né? Virtudes. Então tem tudo a ver com o que você falou e como a gente permanece com esse pensamento nos dias atuais, né? Exatamente. E é legal a gente pensar, na verdade, né, Hanna? Eu até falo muito para os meus pacientes no consultório, né? Até um meme que eu gravei há uns anos atrás, que o brilho vem de dentro. Porque a beleza, ela também é uma mistura de como eu me vejo e me percebo, né? De como eu me sinto realmente, né? Então, às vezes você vê a pessoa que tem coisas que ela poderia... Imagina você, como dermatologista, tem coisas que ela poderia melhorar. Mas se ela se gosta, assim, se sente bonita, isso também é beleza, não é? Com certeza. E isso vai muito da percepção inicial, sabe? Então, o primeiro contato que eu tenho com o paciente, eu gosto muito de conversar e entender isso dele. Como ele tá, como tá a satisfação pessoal, sabe? Em relação à parte física. Porque não adianta eu chegar e falar assim, olha, existe uma proporção disso, daquilo. Se ele tá se achando bonito, é isso mesmo. né? Legal, Então, legal. realmente, isso é muito importante a gente entender o que o outro busca. Sim. Né? Isso é importante. E pensando nessa beleza física, então, na beleza do corpo. Essa beleza do corpo, ela é objetiva ou subjetiva ou é uma combinação dos dois? Como que vocês, dermatologistas, chegam a um paciente para fazer harmonização facial, por exemplo? Que medidas que vocês usam para deixar essa pessoa mais bela? Como que é isso? Então, assim, é uma mistura intrigante da objetividade e da subjetividade. Então, objetividade por quê? Dentro da medicina estética, né, dessa parte toda estética, a gente precisa estudar, por exemplo, a cefalometria. Então, as medidas ali do crânio, saber proporção, saber o que é belo. Então, tem essa parte objetiva realmente, né? É até quantitativa, parece, numérica Sim, mesmo, né? exatamente, numérica. Então, tem algo realmente bem objetivo e palpável. Só que
tem a subjetividade da beleza. Então, o que a gente vai um pouco do que a gente acabou de falar. O que é belo para um não é belo para o outro. Então, eu preciso entender o que esse paciente precisa. Influencia o meio em que ele vive, a parte cultural, religião. Até então, a personalidade, eu imagino, né? Por exemplo, eu não me gosto de me ver com cabelo liso. Porque liso passa uma imagem muito séria e muito certinha. E eu não sou... A minha personalidade é diferente. Olha que engraçado. Eu com cabelo liso. Porque antes Amiga, de começar... mas te representa. Porque a gente estava conversando antes de começar o podcast, que eu gosto de fazer as perguntas, de estruturar, e isso me faz bem. E para você, por exemplo, te prende. Então, você gosta de vir espontânea para conversar. Isso, de vir mais solta. E quanto que... Eu acho que tem a ver com personalidade mesmo, né? Com certeza. Então, tem essa... a gente tem que levar em consideração os dois. Não pode ser só esse padrão ali objetivo, né? Tem que levar em consideração todas essas nuances, essa parte subjetiva, ela é extremamente importante. Sim, interessante. E a gente já conversou um pouco sobre isso, mas o quanto que a beleza, ela é biológica, então quanto que uma pessoa é considerada bela ao longo da história da humanidade, ou quanto isso muda de acordo com o período histórico que a gente vive. Como que você vê isso? A gente tem padrões, vamos dizer assim, de feminino, de masculino, que vem dessa parte mais biológica, né? Então, por exemplo, mulheres, a parte mais feminina vem tudo mais arredondado, é mais bonito. Por exemplo, a mulher gestante, né, mais arredondado, o rosto é mais arredondado, a gente tem aquela maçã mais arredondada aqui na face, o queixo mais arredondado. Todos remetem à feminilidade. E já o masculino são os traços mais retos. Então, por exemplo, na estética, o homem busca muito fazer aqui mais a quadrado, mandíbula, né? Deixar mais quadrado, traz mais força, virilidade. Então, essas características, elas vêm aí da parte biológica. Então, tem estudos que mostram que é atração. Então, a mulher tem atração mais por homens assim, e homens, né, vice-versa. E a gente tem a parte social, né, que vai entrar aí a parte cultural. Então, tudo isso também tem interferência na beleza. Quando você falou aí da parte social, eu lembrei muito daqueles índios. Tem tribos que, por exemplo, acham bonito ter o pescoço muito alongado. Então, quando a índiazinha já é jovem, já começa argolando o pescoço para ter o pescoço longo, né? Então, você vê aí, é belo para eles. Sim. Então, a percepção, a parte social aí, cultural, interferindo de uma forma... Na China, até a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês lembram ou sabem disso, o pé da mulher era deformado para ficar muito pequeno. Sim. E até, assim, a gente está falando da década de 40, era um processo que acontecia poucos anos atrás. Sim, né? Eu assisti uma reportagem sobre isso. E as mulheres tinham um pé muito pequenininho. E se a gente for pensar, né, o pé é a sustentação do corpo. Você imagina quanto que isso não interferia até na qualidade de vida dessas mulheres? E o quanto que é simbólico também, porque uma mulher com um pé tão pequeno, ela é menos ágil, ela é mais dependente, ela tem menos independência. É verdade. Para pensar até por esse ponto, né? Sim. Eu vejo que ele é a base. Então, a parte biológica é a base. E a social vem mudando com os anos, com a cultura. E quanto a gente tem que estar forte, né, Hannah? Eu falo, e eu vou puxar sempre sardinha pro meu lado. Como que a gente tem que estar forte emocionalmente para também não se corromper aquilo que a gente vê socialmente? Porque senão a gente cai num limbo ali de que eu tô fora dos padrões e eu acabo não realmente me encontrando. Isso é muito importante. A gente tem aí a internet rodando, né? O tempo todo. E traz muito isso, né? A gente espelha muito no que tá vendo ali, no outro, nesse padrão, nessa influência. E tem gente que não tá, como você falou, tem que manter forte psicologicamente. Tem gente que não tá.
E aí a gente vê Adoecendo. E é tão interessante se a gente for pensar, por exemplo, eu tendo o público adolescente e jovens, que é o público que mais sofre a postar nas redes sociais. E não tem, você vê a foto ali toda bonitinha, perfeitinha, e o que eu acompanho ali por trás é um sofrimento, um medo do julgamento, toda uma estrutura para postar aquela foto, né? E eu sempre falo assim, eles perguntam para mim, o que você faz para postar nas redes sociais? Eu posto e saio correndo. Eu nunca vejo se alguém curtindo, porque pra mim isso não é o importante. Sim. Eu posto e saio correndo, pronto, resolvido. E um adolescente, ele está formando esse conceito de identidade, de imagem, um corpo que está num processo de muitas mudanças. Isso também é interessante. E quando chegam adolescentes, porque cada vez mais tem chegado no consultório, cedo, né? meninas muito jovens que querem fazer cirurgia plástica, que querem fazer principalmente intervenções cirúrgicas, mas eu não sei como que o dermatologista vê isso, por exemplo, em relação à harmonização facial. Você tem um limite de idade, deve ser difícil, né? É uma linha tênue aí. É uma linha tênue. Então, assim, eu, particularmente, tendo a acolher o paciente, entender o que está trazendo, o que ele vem buscando, na verdade, né? Principalmente esses jovens, 15, 16 anos. Poder entregar, ajudá-lo de alguma forma. Mas eu evito de ficar falando de outras coisas. Por exemplo, quando um paciente já com 25 anos, a gente já tem várias coisas para fazer, inclusive estímulo de colágeno, eu começo a falar de prevenção. Então eu falo que logo você vai ter que fazer estímulo de colágeno, tem vários pilares e tudo mais. Com o paciente jovem, eu não costumo fazer isso, para não induzir. Eu acho muito jovem. Então, eu tento ir na dor, acolher ali o que ele precisa. Ótimo, é isso mesmo. E esperar que vai ter o tempo, né? Vai ter o tempo dele fazer isso. Recente, eu tive, inclusive, em consultório, uma moça mais jovem, de 16 anos. Tocou muito, eu e a própria mãe, que ela não sabia. Que o fato dela ter a olheira muito profunda foi uma questão desde a infância para ela. Então, assim, ela contou que ela sofria bullying, chamavam ela de alguma coisa, não vou me recordar agora. Tem um sofrimento. Ela contando, a mãe ficou assim, nossa, você nunca me contou isso. Então E a gente é diferente, entendeu? E aí a gente tratou, resolveu, ficou muito emocionada, muito feliz, tá feliz da vida. Então, assim, eu tô devolvendo, eu tô trabalhando na autoestima e na confiança dela, tá? Então, eu acho que é esse ponto. Por exemplo, o nariz é um ponto também que eu vejo que desde jovem, às vezes, incomoda. Então, eu acho que nesses jovens a gente precisa atuar no que vai dar confiança e autoestima. E nos jovens tem outra questão que, inclusive, eu não poderia deixar de perguntar para você, que são os cabelos. Eu assisti um documentário ontem, muito bacana, tá disponível no YouTube, chama Bonita. E as mulheres falam sobre como foi a questão da construção da imagem delas. E muitas mulheres sofreram bullying, insegurança por uma questão relacionada a cabelos. E qual que é a tua vida? Eu também tenho um problema de cabelo, que eu tenho queda de cabelo, eu tenho alopecia androgenética, todo mês tenho que ir com você para tratar. E como que é essa questão? Como que é o cabelo na formação da imagem de uma pessoa? Como que você vê? Olha, nesse ponto, eu vejo que principalmente a questão dos cabelos lisos e cabelos cacheados. Eu acho que impacta, assim. A gente construiu uma ideia ao longo do tempo em que o cabelo liso é o cabelo mais bonito, o cabelo liso, né? Enfim. E aí as mulheres padronizou, né? Na verdade, se criou um padrão do cabelo bonito, do cabelo liso. E aí as mulheres de cabelo ondulado acabaram ficando fora, né? Ficando fora e tendo que fazer os alisamentos e tudo mais. Hoje a gente vem mudando isso. Então a gente vem trazendo a beleza do cabelo cacheado. Então mostrando que não é o cabelo liso que é o mais bonito, né? Todo mundo vai ter a sua beleza de acordo
com a sua Seu personalidade, estilo, com o seu é. estilo. Então, mostrando o quanto o cabelo cacheado também é um cabelo bonito. Então, a gente veio passando pelas transições, né? Sim. Capilares. E o quanto a gente, enquanto mãe, enquanto mulher adulta, a gente lida com o nosso próprio cabelo. Eu lembrei uma história de uma amiga minha, que ela tinha uma filha com cabelo muito liso e a outra filha nasceu com cabelo muito encaracolado, que era igual ao dela, mas ela mesma alisava o cabelo. E a filha dela, muito pequena ali, 3, 4 aninhos de idade, começou a ficar muito mal por causa do cabelo e queria alisar. E daí a mãe, ela fez esse processo de voltar ao cabelo original cacheado para servir como modelo para a filha. A partir desse momento, a menina começou a amar o cabelo cacheado dela. Porque ela começou a se identificar com a mãe. Exatamente. Que interessante. E é tão interessante porque às vezes a gente vai ao salão e isso é tão cobrado da gente. Então, por exemplo, eu faço luzes, né? Faço luzes faz muitos anos. Eu mudei para um salão há uns anos, agora eu me achei de volta, graças a Deus. Que eu chegava para fazer as luzes, ela falava, você não vai cauterizar? Tá, mas o que é cauterizar? Não, cauterizar ele vai ficar com os fios mais fechados. Só que o meu cabelo foi ficando o quê? Com a raiz enrolada e com as pontas secas. Ele foi alisando. Só que o cabelo ondulado é o meu estilo. Sim. E eu fui perdendo. Gente, eu odiava. O que eu gosto do meu cabelo, eu odiava meu cabelo. Então, quanto isso realmente prejudicou até a minha autoestima. Tanto que as fotos daquele período, eu odeio. Olha só. E a importância do profissional saber indicar, né? E aí eu fui ao salão, falei, olha, eu não tô gostando do meu cabelo, não tá legal. E aí falaram, não, mas é o shampoo. Gente, eu compro shampoo aqui, como assim que é o shampoo? E aí eu mudei de salão. Então foi um período, e aí eu tive que passar um período de 2 anos para tirar toda aquela química do meu cabelo, para eu me achar de novo. E falando sobre cabelo, acho que a gente já pega um gancho para a próxima pergunta. A gente viveu os anos 2000, né? Que eu acho que foi um período mais repressor em relação a padrões de beleza e até em relação ao cabelo liso, né? Eu acho que você deve ter assistido quando a Fátima Bernardes apareceu com o cabelo alisado. Eu tinha amigas que passavam ferro no cabelo. Passei pra ferro. alisar. E você chegou a papel passar? Passei ferro e papel crepom. Só que o ferro não mantinha o cabelo liso. Então eu chegava na festa já com o cabelo ondulado. E essa geração, eu acho que é muito bacana porque eles estão permitindo, de alguma forma, ter uma representatividade maior do que a modelo de beleza. Então, eu já iria te perguntar quais são as tendências atuais em tratamentos de estética. Olha, a gente está vivendo uma transição, eu observo, em relação aos tratamentos estéticos. Então, vou até recapitular um pouquinho, né, para a gente chegar nessa transição. Quando começaram os tratamentos estéticos, eles eram ali para poucas pessoas, né? Então, é um público mais fechado. A gente teve depois uma abertura, estamos tendo uma abertura maior. Então, não tem mais só o médico que está fazendo. A gente tem outros profissionais de ensino superior, também profissionais que não têm o ensino superior, franquias, todos relacionados à estética. Então, muita gente está tendo acesso. E com isso, a gente começou a ver os exageros. Porque você não tem um conhecimento, um embasamento científico, né? Então, a gente está vendo os exageros. Até essa por parte aí. de simetria que você falou, esse estudo, né, sobre essas métricas, eu não sabia que era feito para fazer um procedimento. Olha que interessante. Precisa. Então, tudo é baseado cientificamente. Então, a gente precisa de estudos até conhecer esses produtos que a gente utiliza. Então, há um tratamento realmente da parte mais profunda da face para depois a gente vir dar o resultado, né, que o paciente espera. Então, tem toda uma parte científica por trás. E, com isso, os exageros. E agora, o que eu estou vendo, essa transição uma busca por procedimentos mais sutis, resultados mais naturais. Que bom, eu gosto dessa. Então, uma coisa que a gente pode exemplificar e mostrar, os artistas tiveram muitos que fizeram grandes harmonizações. Então, por exemplo, o Wesley Safadão, o Lucas Luco começou com as desarmonizações faciais. O nome é desarmonização, que é quando você de alguma forma tenta retornar. Verdade, não existe uma desarmonização, né? É que eu lembro do Lucas Luco na época. Sim. Aí a gente fala harmonização facial. A GK também. A GK, a desarmonização.
Agora, recente, também o marido da VTube, que acho que repercutiu bastante, recente, retirando. Então, eles estão em busca desse resultado mais natural, mais sutil, de prevenção. Então, assim, eu quero manter como tá, melhorar ali o que precisa, mas sem grandes exageros. Tem uma médica em São Paulo que ela usa o termo que é o Quiet Beauty, porque vem do Quiet Luxury, né? Que é aquele luxo mais quietinho ali, minimalista, sem grandes marcas. E expondo a mesma coisa da beleza. Mas o Oscar agora, se eu não me engano, todas as maquiagens desse Oscar foram maquiagens mais naturais. Foram maquiagens muito sutis. A pessoa tá mais bonita, mas não tá com cara de quem se maquiou. Acordei bonita. Isso. Nasci bonita. Nasci bonita. Acordei bem. E a nossa maquiadora, porque eu e a Mariana, a gente aproveita de podcast pra se maquiar e fazer penteado. E é um momento que a gente adora. Mas hoje, conversando com a Josi, né? Oi, Josi. Beijo pra você. Eu falei pra ela sobre um tipo de maquiagem que eu achava bonito, que era o cut crease. E ela falou, Raquel, hoje a gente já não usa tanto, porque é uma maquiagem muito artificial, muito recortada, muito marcada, não é a tendência. Então, eu tenho essa percepção de que em algum momento teve um exagero aí e que hoje as pessoas estão indo com mais calma. Pelo menos é a tendência que eu percebo conversando com as minhas amigas, né? E eu acho isso muito bom. Eu também acho. E é isso, hoje a tendência é essa. Porque, na verdade, eu falo que os procedimentos, as pessoas saíram do autocuidado para uma coisa assim, né, até compulsiva, né? Eu imagino que aquilo que a gente falou antes de começar, né? Se preenchendo, se completando com procedimentos estéticos. Procedimentos, né? É isso mesmo. E outra coisa que eu ia te perguntar, eu acho que agora já tá mudando um pouco, as pessoas estão buscando algo mais natural, mas com a harmonização, você acha que as pessoas começaram a ficar muito iguais umas às outras? E daí eu penso nas Kardashians, né? Que nos Estados Unidos era assim um modelo de beleza e todo mundo começou a ficar muito parecido. Você chegou a ver isso acontecendo ainda? Sim. Como que é? Então tem essa preocupação, né, em ter essa padronização dos rostos, a gente vê. Ainda acontece, mas eu vejo que cada vez menos se busca um pouquinho menos e com certeza as redes sociais têm uma influência grande nisso. Sim. Então vai desde os influencers que viram um grande mercado, não só de padrão de beleza, mas de tudo. Padrão de beleza, de moda, de estilo de vida. Então, muitas pessoas querem ser iguais, querem, né? Então, pacientes... Tem gente que chega, quero o lábio igual o fulano. Parece mesmo. Tem gente que quer. E a gente precisa explicar, não é assim. A gente não consegue fazer porque é tão exatamente individual, isso, né? Mas tem gente que quer exatamente igual uma foto. Eu queria igual o fulano. Então, as influências, eu acho que tem também esse papel. Os filtros, eu imagino. Exato, também, né? E os filtros e os aplicativos de edição. Então, os aplicativos de edição, gente, estão maravilhosos nesse sentido. Nem sabia que existia isso. Você maqueia, você arruma tudo. Sim. Então, assim, de pessoa uma forma que se você mais... encontrar na rua, você nem... Esses dias eu vi uma pessoa na rua, que eu sigo ela no Instagram. Juro por Deus que eu não conheci ela. Mas eu vi esses dias um meme no Instagram que essa é a minha foto do perfil, mas essa é a foto que se eu sumir, as pessoas vão me reconhecer e vão atrás de mim, por exemplo, se for sequestrado. Se eu colocar uma foto assim, a pessoa não vai me conhecer. Não. Você vai. Mas assim, tem gente que modifica tanto ali que realmente não parece. E fica uma dependência do filtro, né? Então, tem gente que não consegue... fazer nada sem filtro. A Sandy falou sobre eu isso. lembrei, eu falei exatamente do filtro, lembrei dela. Até repercutiu bastante o caso dela. E uma pessoa que esteticamente é muito bonita, tá muito dentro do que seria um padrão, né? Porque eu falei da Grécia Antiga, até hoje os padrões que a gente segue tem muito a ver, pelo menos no mundo ocidental, com os padrões gregos. Sim. O maxilar marcado, o corpo torneado. E é isso que a gente percebe mesmo ela estando dentro do que seria um padrão, ainda assim é uma pessoa que foi muito generosa em expor que pra ela é difícil, tá sem maquiagem, né? Tá sem filtro. E aí você falou dela ter exposto isso, né? Uma fragilidade dela, vamos dizer assim. E a gente falou da parte de influenciar, mas aí eu vejo também influenciar
nos padrões, mas vejo essa parte também de expor a fragilidade, porque isso toca outras pessoas. Aí eu falei do Eliezer ainda há pouco, que fez a desarmonização, e eu vi um vídeo em que ele falava sobre que ele começou a ver que ele tinha de repente uma distorção de imagem. Então, assim, às vezes você expor isso, ajuda muita gente. Muita gente. Alguém vai assim, nossa, mas será que eu também não tô assim? Então tem essa influência pro lado positivo também. Você imagina também, pensando na Sandy, quanto tem uma autocobrança, né, de não se permitir estar feia, descabelada, igual eu e a Raquel, às vezes a gente conversa por vídeo no domingo de manhã, acordando, ela escovando os dentes, e é isso, e tudo bem, né? Você tem que realmente ter mais leveza nas coisas, né? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas a gente conversou antes do podcast começar. E como que você lida quando um paciente pede para você um procedimento que você percebe que é exagerado ou que não é adequado para a beleza dele? E deve ser muito sensível isso pro dermatologista, demais, né? gente, muito. Depende muito até quem é esse paciente, por exemplo. Se é um paciente que eu já tenho um relacionamento, é um pouquinho mais fácil e ainda assim com delicadeza da gente dizer, por enquanto tá bom, vamos deixar pro ano que vem, por exemplo, falando de harmonização. Hoje a gente vai fazer um laser, vai fazer um estímulo de colágeno, algo que vai contribuir, mas não vai modificar. E o paciente de primeira vez, aí a gente tem que já ir... Não tem aquele relacionamento ainda, ele está em construção, a gente tem que ir devagarzinho. Então, geralmente, eu vou sugerindo outras coisas. Você, por enquanto, eu acho que isso tá bom. Curte esse procedimento primeiro. Por exemplo, a harmonização, você tá linda, a harmonização tá perfeita, vamos fazer um laser, vamos fazer um bioestimulador, algo, né, que vai ser benéfico. Então, tem que ter um feeling, um tato, assim. E essa distorção, né, não é só em relação à harmonização facial. Eu já atendi adolescentes que muitas vezes tinham uma acne muito discreta, talvez uma acne grau 1, uma coisa muito isolada, e que aquilo gerava um sofrimento tão grande, tão intenso, de uma forma desproporcional, e muitas vezes ele queria já iniciar uma medicação, como o Rocutan. E, a princípio, o dermatologista falava, olha, não tem uma indicação tão formal, é algo muito discreto. Então, essa distorção da imagem pode aparecer de diversas formas para vocês. É verdade. Eu concordo. Eu observo isso. Então, é um crescente, eu acho. Em relação. E daí, quais são os sinais de que a pessoa está buscando em excesso essa intervenção estética? Eu coloquei até a foto da GK, a outra eu acho que é a Luísa Sonza, né? E algo que me chama a atenção é o quanto que os rostos mudaram a ponto delas parecerem outras pessoas. E eu fico pensando como é você acordar de manhã, se olhar no espelho e não se reconhecer até. Porque foram mudanças assim... por exemplo, a Luísa Sonza é uma mulher muito bela, mas o rosto é muito diferente do anterior. Não estou nem colocando aqui se é mais belo ou não, mas é muito diferente, né? Isso é verdade. Então, uma das coisas que eu observo é a própria procura, né? Pelos procedimentos. Então, por exemplo, falando das duas ali, a gente vê boca, que é uma coisa que destaca. Então, aí o paciente vem, fez lábio, o lábio é preciso, vai embelezar, mas aí ele vem de novo, eu quero de novo. Aí passa um pouco tempo, eu quero de novo. Então, isso a gente já liga o alerta, assim. Alguma coisa não tá certa. Outra que eu vejo muito é a insatisfação crônica. Essa, pra mim, eu acho que Essa você tem que encaminhar pra terapia ou pra Raquel, pra nós, pra gente poder trabalhar. Exato. Esse eu vejo que é muito, sabe? Tem pacientes que acontece isso. Você tem foto de antes e de depois, você mostra, olha o quanto melhorou, isso aqui tava assim, mas ele busca qualquer uma assimetria, que é bonito, porque ninguém é 100% simétrico, mas isso torna um problema, nunca tá bom, e sempre quer mais. Isso é uma distorção cognitiva chamada filtro pro negativo. E aí, esse caso já preocupa, realmente. Eu até, no começo, a gente conversou um pouco sobre isso, eu falei vontade ao psicólogo. Isso. Sim, que realmente precisa.
de uma atenção. A gente Mas você vê... sabe que devia ser igual aquelas cirurgias bariátricas, né? Que o paciente tem que fazer. Eu pensei nisso, a gente Você teve pensou? transmissão de pensamento, porque o Olha. paciente, quando vai fazer cirurgia bariátrica, ele passa por toda uma avaliação, né? Uhum. E eu acho que talvez é importante, né, os profissionais de estética, os colegas médicos, dermatologistas, quando perceberem que algo não está legal, talvez conseguir fazer esse encaminhamento para um profissional de saúde mental. Eu entendo que tem um risco de uma quebra de vínculo com o paciente, mas muitas vezes é o que vai ajudar ele de fato, né? Efetivamente é o que vai ajudar, né? Acho que a combinação dos dois, né? Eu tive um paciente que era um adulto jovem na época, que ele tinha uma retração da mandíbula. E isso de fato prejudicava. Ele é bonito, já era bonito, mas isso prejudicava mesmo a autoimagem. Ele fez uma cirurgia ortognática e aí o rosto dele ficou mais protuso, mais... Aquilo mudou, ele andava assim, aquilo mudou tanto a autoestima, a autoconfiança. Então eu imagino que um procedimento ele tem que vir para fazer isso na vida Igual da esse pessoa. da olheira que você falou da igual da adolescente. olheira. Porque eu acho que daí é um desejo do indivíduo, é um desejo real. E por isso que traz satisfação. Agora, quando não é o desejo real do indivíduo, eu acho que sempre vai trazer essa coisa da insatisfação. Eu vejo que nesses casos é que nem aquela compra compulsiva. Sim. Então, assim, até dei o exemplo antes. Brigou com o marido, o que eu vou fazer? Vou no shopping, tenho que comprar alguma coisa, comprar qualquer coisa. Só é vingança se for com o cartão dele. E aí eu vejo que é um pouco isso. Tá faltando alguma coisa ali em casa, na família, enfim, eu não sei qual é o problema, que você joga para os procedimentos estéticos. É uma busca desenfreada de estar bem, nem seja por aquele momento. Externamente, né? Exato, para suprir algo Interno. E eu vou propor uma reflexão para vocês duas, para você também, Mari. A beleza traz felicidade? O que você acha? Eu acho que se sentir bonita pode contribuir, porque eu entendo que a felicidade ela é uma soma de várias áreas da vida. Então, se eu me sinto bonita, mesmo que eu tô fora do padrão, eu me acho bonita. Então, quando eu chego num lugar, eu chego com uma certa autoconfiança sobre mim. E o outro pode olhar, não gostar, ou até julgar, ou criticar, mas se eu me sinto bonita, eu me sinto confiante com aquilo, né, que eu sou, vai me afetar menos. Então, eu acho que isso, dessa forma, traz felicidade, sim, mas se ela vem de dentro mesmo. E pra você, Hannah? Eu super concordo. Pra mim, assim, beleza é igual a confiança. Então, traz essa autoestima, essa confiança. Quando você tá bela, você faz bons negócios, você se apresenta melhor. Flui, né? Tudo flui. Aham. Né? Então, assim, eu acho que sou prova viva disso. Né? Eu fui criada com a minha avó, a minha mãe esteve ali em algum momento, mas minha avó já era vozinha, né? Então, quando eu tinha uns 15 anos, ela não era vaidosa, nunca foi nada disso. Então, eu nunca tive nenhum de família, nada de beleza. Eu fui aprendendo... Uma referência. Uma referência. Eu fui aprendendo vendo uma amiga e tudo mais. Então, até inicialmente, eu achava a beleza meio fútil. Eu tinha essa impressão, não se cuidar é futilidade. E com o tempo, o quanto isso foi mudando, olha onde eu tô, a ironia do destino. Eu ia te perguntar, falar isso, onde eu tô exatamente aqui. isso. E você vai vendo o quanto isso muda e impacta na vida. Então, quando eu comecei, né, desde a parte de medicina, tendo mais contato, me formando, né, como pessoa, e entendendo o quanto a beleza, ela impacta positivamente no indivíduo, sabe? E na minha vida impactou. Então, o que impactou pra mim, hoje eu quero propor pro outro. Que bacana. Proporcionar que pro bonito. outro. Poder compartilhar essa experiência. Como que você chegou a se tornar uma profissional da estética? E vocês duas, quando eu fiz essa pergunta, me falaram do sentir. Né? E você? Então, o que eu refleti... Gente, eu estudei Você achou que ia fugir? Eu estudei muito sobre esse tema, porque foi um tema que eu achei muito bacana. Eu trouxe livro, eu assisti uma aula do Clóvis de Barros, que é um grande filósofo na Casa do Saber. Então, assim, eu realmente me debrucei para estudar. E o que é o termo estética? É você aprender algo através do sentido, é o sentir. Então, a estética faz com que a gente sinta
o que é belo e dá uma sensação e traz uma sensação de prazer. Então eu acho que quando a beleza vem junto com esse sentir, a beleza pode ser muito positiva. Mas quando a gente não pensa na beleza agregando algo como uma sensação positiva ou agradável, ela pode ser muito ruim, né? Eu acho que no mercado de trabalho mesmo, a beleza abre portas, mas quem é muito belo também pode ser uma pessoa que as pessoas não conseguem olhar por trás da beleza. Eu vi uma frase assim, que a pessoa muito bonita, ela pode ser transparente e não ser vista, porque as pessoas não conseguem olhar para além da beleza, né? Então vamos pensar em grandes atores, né? O quanto que um Brad Pitt teve que trabalhar muito para se provar como um bom profissional, não só apenas como um profissional belo. Então, às vezes a beleza muito certinha, ela é vista como uma pessoa fútil. Exatamente. Né? E aí não passa, talvez, seriedade. Isso. Mas é muito bacana isso, a gente pensar que o termo estética é um termo muito bonito, é um termo também que na etimologia é grega, e a anestesia é justamente você se anestesiar, é você não sentir. Então o termo estética é muito bonito e não é um termo nada fútil. E para a gente já começar a finalizar, quais são os principais mitos que você gostaria de esclarecer, tanto em relação à beleza como em relação à harmonização facial? Em relação à harmonização, acho que é isso que a gente bateu aqui sobre os exageros. Então, a harmonização facial não é sinônimo de exagero. Não é porque você viu aquela amiga que ficou totalmente diferente que o seu resultado vai ser o mesmo, né? Então, assim, profissionais que prezam por esse embelezamento mais natural vai deixar você muito mais bonita. A gente fala que é a sua versão mais bonita. Sim. Né? Então, primeiro, eu acho que isso tem que ficar muito claro que não é padrão para todo mundo. A questão também de idade, a gente comentou um pouquinho aqui. Então, assim, os preenchedores, eu nem vou usar o termo harmonização, os preenchedores, eles vão servir para a gente embelezar em alguns pontos e para gerenciar o envelhecimento. Então, tem gente que desde jovem vai precisar embelezar algum ponto. Como a gente falou, a olheira, o nariz. Sim. Então, não existe uma data exata, uma idade exata, precisa de uma avaliação médica. Sim. Né? E homens também que eu acho que tem um crescente aí, eles já estão entendendo que também é um mercado, também eles podem usufruir, acessar, né? Sim. Sem preconceito. Cada vez mais eu tenho visto homens quando eu vou lá na clínica, na sala de espera, né? Exato. E antes a gente percebia um número maior de mulheres. Então, o quanto é um tabu também para o homem. Sim. Ter um momento para ele, se cuidar, se embelezar, se sentir bem, né? Sim, eu acho que é isso. E de beleza, é a questão de não ser fútil. Né? Que eu dei o meu exemplo. A beleza, isso também é uma coisa que precisa ser desmistificada. Ela vai impactar muito positivamente na pessoa. Então, esse autocuidado é muito importante. Você falando isso, né? Eu acho que eu também gostaria de pontuar isso. Eu estudei muito, como eu falei, sobre o assunto. E a beleza, ela é necessária. A beleza é algo que nos faz sentir bem. E a gente tem perdido muito da beleza. Vou dar um exemplo, a arquitetura. Cada vez mais a gente tem cidades que estão mais feias, né? Uma arquitetura mais simples. Então, o quanto a beleza, uma flor que a gente coloca em um lugar... A nossa cidade florida. Exatamente. Gente, que delícia a gente poder ir para o trabalho e ver aquele monte de flores. Quanto isso já não aumenta a nossa serotonina? Exatamente. Tem cidades que quando eles reformam algum bairro, né, eles pintam as casas de colorido e tal, isso aumenta a percepção de felicidade da população local. Então, a beleza não é fútil, a beleza é necessária e é importante. E tá em tudo. Desde que você falou da cidade e até, por exemplo, na comida. Você vai num... é verdade. Não é? Você vai num local, você quer olhar as fotos. Você escolhe qual quando você não conhece. Você vai olhar o mais bonito. Mas como diz o meu filho, tem que tomar cuidado que a imagem é ilustrativa. Eu trouxe um livro para indicar
principalmente para quem é profissional da beleza ou para quem gosta de filosofia ou de saúde mental, que é esse livro aqui, ó, A Lei do Mais Belo. Ele é da Nancy Etikoff, que é uma pessoa que estuda muito sobre isso e ajuda a gente a entender um pouco mais beleza ao longo da história. Legal. E você fez uma montagem com uma foto minha e da Mariana. Ai, meu Deus, vamos ver. Ah, olha aí. Explica pra gente. Explica pra Ana. gente o que são essas fotos. Então, como a gente já vinha conversando, o belo não é igual à simetria. Então, o assimétrico é bonito, a gente é assimétrica. Inclusive, tem elementos que a gente fala que são elementos destoantes positivos. O que é isso? Sabe aquela pessoa que tem um nariz que talvez não seja o padrão de nariz bonito, mas nela fica bonito? Sim. Então, é um elemento destoante positivo. Então, todo mundo tem essas assimetrias, esses elementos. Eu tenho que achar meu elemento de estudante. Depois a gente conversa. Que é bonito. Deixa eu Então, começar aqui numa consulta. Ai, meu Deus, é verdade. que deixa a pessoa bonita. Aqui, essa montagem é se fosse totalmente simétrico. Então, se fosse exatamente o lado direito com o lado direito, o esquerdo com o esquerdo. Então, aqui é o que lado, Ana? É o esquerdo e ali o direito. Então, a gente vê que a Raquel, ela é muito mais bonita assim. Assimétrica. Tendo essa diferença do direito pro esquerdo do que se fosse exatamente simétrico. E olha o seu, Mari. Meu Deus, o que acontece com o queixo? Se você fosse perfeitamente simétrica. Gente. Não necessariamente mais bela, né? Exatamente. Olha só, que interessante, Então, a gente. simetria não é exatamente ser mais belo. Que legal mesmo. Ai, eu amei essa conversa. Foi muito bom, gente. Também achei muito bom. Gostaria de agradecer muito você por ter vindo aqui. Foi uma conversa maravilhosa. E eu acho que a gente poderia encerrar falando isso, né? Que a harmonia não necessariamente é simetria, né? E que perfeição é completude. Então, eu acho que beleza é importante, que a gente consiga ter um olhar diferente sobre o que é beleza. Eu agradeço. Eu fiquei muito feliz. Nosso assunto fluiu assim. A gente Foi passaria aqui a manhã inteira conversando sobre isso. Sim, sim. Obrigada, Hanna. Prazer em te Obrigada, conhecer. viu? Prazer. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Teremos. Com certeza. E eu te aguardo lá na clínica, Sim, tá? sim, Pra você gente já pode fazer. passar o Na contato. clínica, não no Desconto. final. Obrigada, Hanna. Obrigada, querida. Pessoal, então hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no YouTube, acompanha a gente no Instagram, Psicomite Podcast. E aguardem que tem mais conteúdo vindo por aí. É isso.